E quando a gente vê, por exemplo, tem gente que vê algumas bolsas, sapatos de grife, chamam de obra de arte, né? Porque tem ali uma chancela, é feita de determinada forma. E algumas pessoas dizem, é réplica, uma cópia bem feita é réplica. Pirataria, né? Chama de réplica. Custa caro, tem bolsa de réplica, 2, 3 mil reais, uma bolsa que tudo bem, custaria, a original custa 17, mas a réplica não é barata não, custa 3, né, mil e tanto, e o povo sai aí pendurado. Mas e quando a gente fala em arte, a arte mesmo, assim, arte, escultura, pintura e afins, é permitido fazer uma reprodução? Quando é que é uma reprodução? Quando é um plágio? Quando é que a gente pode falar, não, é porque isso aqui é uma releitura de Picasso? A gente vai conversar com Nádia Alice Francischini, ela que é especialista em direito de autor e direito empresarial. Bom dia, doutora. Bom dia, Silvana, tudo bem? Um prazer. O prazer é nosso. Doutora, quando é que se trata que a gente pode chamar de réplica, de plágio ou de releitura? Esse tema é engraçado, porque as pessoas falam alternativo, réplica. Tudo inspirado. Isso a gente chama em direito de contrafação, que é a pirataria ou falsificação. Ele é diferente um pouquinho do plágio, tá? Porque o que é o plágio? O plágio é quando eu pego algo que é do outro, mas aí em termos de ideia, de direito de autor, de concepções que o outro teve, e reproduzo aquilo como sendo meu. Na pirataria, na contrafação, eu não quero que aquilo seja meu. Eu vou vender, por exemplo, uma bolsa da marca tal, como sendo da marca tal, pelo valor que vale a marca tal, entendeu? Eu não quero que aquilo tenha meu nome, Nádia Alice, minha marca. Então, o plágio seria se eu pegasse a bolsa da marca tal e vendesse com a minha marca, Nádia Alice. Aí eu teria um plágio. Quando eu pego a bolsa da marca X e vendo como sendo da marca X, não sendo uma falsificação, uma pirataria, aí eu tenho a contrafação. Tá? Ambos são crimes. Agora, doutora, a gente viu aqui, eu não estou conseguindo me lembrar qual foi, e infelizmente a pauta também está silenciada nesse sentido. Essa pauta foi inclusive uma sugestão minha, mas houve uma instituição pública que fez uma exposição de quadros, e que era uma exposição assim, não, mas fulano sempre faz quadros inspirados em pintores de renome. E eu também, vou dizer para a senhora, eu fiquei me coçando, porque eu falei assim, como assim inspirados? Porque eram quadros similares, não eram, né? Eram quadros similares. Como é que funciona isso? Quando a gente fala assim, é inspirado, mas doutora, tudo é inspirado, assim, vamos pensar que a gente está falando no Monet. Então, assim, ele pinta de uma forma impressionista, com as mesmas cores, pinta flores, mulheres muito brancas, com bochechinhas rosadas. Sim. A inspiração, a gente está em direito, a gente fala assim, nada é criado, tudo é copiado, né? Então, no mundo, você sempre vai se inspirar em algo que tenha. A inspiração, ela é um estímulo que vem de algo. Eu vejo uma flor bonita, vou pintar algo com base naquela cor, naquela estética. Mas o plágio, você tem a originalidade da obra. Se eu e a senhora sentarmos e formos pintar um quadro, por exemplo, por mais que a gente se inspire no mesmo objeto, não vai sair o mesmo quadro, porque a gente tem visões de mundo diferentes. Então vão sair dois quadros originais. Dois quadros com uma estética própria do autor, em que eu olhe para aquilo e identifique, é daquele autor. Você disse o Monet, você olha para uma obra de Monet, você olha para uma obra de Picasso, você diz ali, é um Picasso. Por quê? Porque tem uma originalidade que é atribuída ao autor. Quando eu perco essa originalidade dentro da inspiração, aí eu venho para o plágio. Eu posso usar a inspiração, mas manter a minha originalidade se pegar a originalidade do autor. Aí é só inspiração. Deu para entender mais ou menos? Deu. E aí eu recebi aqui a informação
o Instituto Caribé notificou extrajudicialmente a Assembleia Legislativa da Bahia por ter abrigado no saguão principal da Assembleia, na última semana de agosto, uma exposição com cópias de obras não autorizadas do artista plástico Caribé, né? Segundo Rodrigo Moraes, que é advogado da família, especialista também como a senhora em direito autoral, o anúncio da exposição só passou a ser de conhecimento da família por causa de uma nota publicada na coluna de um jornal local. E realmente as obras ainda eram comercializadas, né? Ainda tinha isso. E eu lembro, claro que eu não sou nenhum especialista em obra, muito menos em arte, muito menos em Caribé, mas as obras para mim, era mais do que inspiração, assim, sendo bem sincera. Enfim, aí eles estão fazendo esse questionamento, porque além de tudo é a Assembleia Legislativa da Bahia, né? Uma instituição pública, digamos assim, né? Tá certo. Eu soube do caso, e no caso em questão, não era plágio, porque ele não atribuía a outra pessoa. É essa a ideia do plágio. Ele não atribuía a outra pessoa a obra. A obra era de Caribé e era atribuída a Caribé. Então não há plágio porque você não tem a atribuição da propriedade a outra pessoa. Você tem aí uma reprodução que se chama pirataria. É uma reprodução não autorizada. Vamos fazer uma analogia para entender melhor com a música. Porque a música eu acho que a gente trabalha mais, até para a Bahia, para a musicalidade, carnaval. Então a gente consegue entender um pouco melhor com música. Se Ivete Sangalo cantar uma música de Daniela Mercury, ela tem que pagar a Daniela o direito de autor, que é recolhido pela ECAD e tal. Por quê? Porque ela está cantando algo que não é dela. Então, quando você vende algo que não é seu, você tem que pagar aquilo, ou você tem que ter, no caso de obras de arte, de livros, de exposições, você tem que ter a autorização do autor, a autorização do caso Caribé, que já é falecido, da família, que é quem está com os direitos de autor, para poder fazer essa exposição, para poder vender essas cópias, essas réplicas, entendeu? Entendi. Que parece que foi o que aconteceu neste caso. Neste caso não era plágio, porque as obras eram de Caribé e eram atribuídas a ele, só que você não teve nem a autorização da família e provavelmente não teve o repasse dos direitos de autor que seriam devidos. Tá certo. Quero agradecer aqui a doutora Nádia Alice Francischini, ela que é especialista em direito de autor e direito empresarial. Obrigada, viu, doutora? Um bom dia para a senhora. Muito obrigada, Silvana. Estou à disposição. Muito bom dia para vocês. Espero ter aí esclarecido as dúvidas. Esclareceu sim. Obrigada.